Alô, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Mais uma dica do Bodão. Hoje falaremos sobre as formas nominais do verbo. Professor, o que é forma nominal do verbo? O que são as formas nominais do verbo? Formas nominais do verbo são aquelas formas em que o verbo não está conjugado. E, na maioria das vezes, ele não tem sentido sem que haja um outro verbo para auxiliá-lo e formar esses dois verbos uma unidade só chamada de locução verbal. Então vamos a eles, ó. Quais são? Há três formas nominais. Antes nós temos que falar aqui o que eu acabei de falar, ó, que eu acabei de dizer. O verbo normalmente necessita de um auxiliar quando está na forma nominal. Normalmente. Por que é normalmente? Porque às vezes você tem uma chamada oração subordinada reduzida. E aí você faz a reduzida exatamente tirando o conectivo e colocando o verbo numa das formas nominais. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você ver. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó. É legal que você estude. Tá vendo? O verbo está conjugado, está tudo certo. Mas eu posso tirar esse que aqui e colocar esse verbo numa das formas nominais. Por exemplo, ele terminado em ar. Então eu posso colocar assim, ó. É legal você estudar. Tá? Dá na mesma, ó, é o mesmo sentido. Eu apenas reduzi. Por que eu reduzi? Eu tirei o conectivo que e coloquei o verbo na forma nominal. Então vocês vão ver que as formas nominais, os verbos terminam em ar, er, ir, ando, endo, indo, ido, ida, ado ou ada. Tá? Beleza? Então aqui eu não precisei colocar um verbo auxiliar, mas normalmente não tem como, não tem sentido se eu colocar o ar. Tá? Não dá para falar assim, eu estudar. Você não vai entender. É preciso que você coloque eu vou estudar. Esse vou vai ajudar no entendimento, no sentido. Esse vou é chamado de verbo auxiliar. Mas vamos ver agora aqui quais são as formas nominais do verbo, tá? Então são três formas, como a gente falou aqui. Quais são? Primeiro, infinitivo. Infinitivo é quando o verbo termina em ar, como falar, andar, estudar, tá? Então vai vendo aí. Ele é um verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque o A no alfabeto vem primeiro. É o A, depois o E, depois o I, certo? Então quando vem o A, primeira conjugação. Notem, não tem muito sentido eu falar eu cantar essa música. Tá vendo? Por quê? Porque quando o verbo está aqui na forma nominal, no infinitivo, terminado em ar, er ou ir, no caso aqui o primeiro é o ar, primeira conjugação. Ele não vai fazer muito sentido se você não colocar um verbo auxiliar. Pronto, ó, eu vou cantar, tá vendo? Esse verbo aqui forma com o verbo principal, o cantar, então esse aqui é o principal e esse é o auxiliar. Ele forma com esses dois verbos aqui uma unidade só, chamada de locução verbal. Você conta dois verbos ou um só? Só um verbo. Você está contando o verbo cantar. Você só usou o vou para auxiliar o verbo cantar. Isso a gente chama de locução verbal. Então presta atenção. Quando tem o verbo terminado em ar, er, ir, no caso do infinitivo, se eu tiver um verbo anterior, eu tenho, na maioria das vezes, uma locução verbal. Tá? Então você já sabe o que é locução verbal. São esses dois verbos aqui com a função do verbo principal. Esse aqui auxilia o verbo principal. Tá? Eu vou cantar. Então a primeira forma do infinitivo é terminada em ar. Segunda forma é terminada em er, como o verbo poder, sofrer, vencer. Já são verbos de segunda conjugação. Lembra? Ar, a, primeira conjugação. Er, e. O e vem depois do a, er, segunda conjugação. Também não dá para aqui, ó. Nós sofrer com esse time. Dá? Tem sentido? Não. Por quê? Porque o verbo está na forma nominal, ele não tem muito sentido. O que eu tenho que fazer? Colocar um verbo auxiliar para auxiliar o verbo. Aqui. Aí eu formo a locução verbal, ó. Nós vamos sofrer com esse time. Tá? Beleza? Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Mas eu conto esse conjunto como quantos verbos? Um verbo só. Tá? Só tem uma oração aqui. Só um verbo. Beleza? Por quê? Porque o vamos é só para auxiliar. Ele não tem poder para ser núcleo. Ele não tem poder para ser o verbo principal. Ele está apenas auxiliando o verbo principal. Tá? E, por último, o infinitivo. Nós estamos apenas no infinitivo. É quando o verbo termina em ir, como partir, mentir, sorrir, tá? Aqui eu tenho que fazer um adendo,
desculpa, aqui no er, eu tenho que fazer um adendo do verbo pôr, tá? Esse verbo pôr é a única forma verbal que tem o or. Mas ele é considerado um verbo de segunda conjugação porque ele vem lá do arcaico poer, tá? Ó, poer. Então, ele, arcaico quer dizer antigo, tá? Lá do latim antigo, poer. Então, ele é considerado, porque ele vem do poer, um verbo de segunda conjugação. Então, todos os verbos de derivados de pôr, repor, contrapor, antepor, tá? Dispor, são verbos de segunda conjugação, beleza? E aí tem os verbos terminados em ir, como o verbo partir, mentir, sorrir, tá? Então, se a, terminado em a, que vem antes do e, é primeira conjugação, o e, que vem depois do a, é segunda conjugação, e o i, que vem depois dos outros dois, terceira conjugação. E só tem esses três, tá? Bom, ele partir amanhã. Tem sentido? Não. Quem que entra? O verbo auxiliar. O verbo auxiliar, verbo principal. Tá? Beleza? Esses dois verbos formam uma locução verbal para que tenha sentido, tá? Para que eu consiga ter sentido. Eu partir amanhã. Eu posso até entender, mas fica sem sentido, fica sem a completude, não fica completo. A não ser que você seja o Tarzan falando para a Jane, eu partir amanhã, eu, Jane, eu, Tarzan, você, Jane. Né? Não é assim que nós falamos. Nós colocamos um verbo auxiliar para auxiliar o verbo principal, tá? Bom, primeira forma nominal, então, é o infinitivo. Verbos terminados em ar, ir. Ar, ir, primeira, segunda, terceira conjugação, certo? Agora, é o mesmo exemplo que a gente vai falar aqui com o verbo auxiliar. Só que agora não é mais o infinitivo, não é mais terminado em ar. Agora é terminado em ando, endo ou indo, tá? Ando, primeira conjugação, endo, segunda conjugação e indo, terceira conjugação. Ó, ele andando tranquilo. Se eu chegar do nada e falar assim, ele andando tranquilo, você pode até entender, mas fica feio, fica incompleto. Então, aí você entra em cena também o verbo auxiliar. Ele está andando. Pronto. Esses dois verbos aqui formam o grupo, como se fosse apenas um verbo. Este auxiliando esse aqui na conjugação, no tempo, no modo, na maneira como o verbo vai se desenvolver. É como se esse verbo fosse esse, e esse auxiliando esse. Os dois formam o que a gente chama de locução verbal, tá? Então, presta atenção. Locução são duas ou mais palavras com a função de uma. Só acontece no verbo? Não. É que no verbo é locução verbal. Mas você poderia, por exemplo, um adjetivo. Pode ter uma locução com valor de adjetivo. Se eu falo assim, ó, pedra lunar. Quem que é lunar? A pedra. Então, pedra é o substantivo, lunar é o adjetivo. Lunar é o quê? Pedra da lua. Veja, lunar é uma palavra, da lua já são duas. Da lua é uma locução adjetiva. Tem o mesmo valor de lunar, só que com duas palavras. Então, locução é quando você tem mais de uma palavra com valor de apenas uma. Tá? Quando é verbo, no caso aqui do infinitivo, gerúndio e particípio, que eu coloco verbos auxiliares para dar o sentido mais amplo, o sentido correto, eu tenho locução verbal. Então, ó, ando. Se tem ando, tem endo. Meu time vencendo hoje. Não. Meu time está vencendo hoje. Tá? Está vencendo hoje. Tá aqui, ó. Está vencendo é uma locução verbal. Tá? E o indo? Esse menino mentindo. Não. Esse menino está mentindo. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho o verbo terminado em indo, terceira conjugação, porque é o i, né? Terminado em indo. Não tem muito sentido. Para ter sentido, entra em cena o verbo auxiliar, para auxiliar o mentindo. Esses dois verbos formam um conjunto só, formam uma locução verbal, com o mentindo, sempre o segundo verbo, sendo o verbo protagonista, o verbo principal. Tudo bem? E por último, o particípio. Por último, o particípio. Ado ou ada, ido ou ida. Primeiro, ado. Tá? Aqui não tem três, aqui só tem dois. Ou é ada ou ado, ou ida ou ido. Falado, andado, estudado, tá? Ele estudado, ele andado no parque. Tem sentido? Não. Então, quem entra em cena? O verbo auxiliar. Ele havia andado no parque. Forte abraço e até a próxima.